Alô, alô. Já está ligado o microfone. Testando, já está ligado, então vamos lá. Bom, como eu sei que o tempo aí já está apertado, então vai ser aquele agradecimento assim rápido, mas direto. Maravilhosa, o ABCD é maravilhoso. A gente está sempre muito honrada, Com muito certeza. orgulhosa e mais ainda feliz de estar aqui e de participar desde o primeiro e ter também a oportunidade de encontrar vocês, porque nada mais gostoso do que a gente trazer o virtual para o presencial, para a gente se abraçar, para a gente encher o olhinho d'água, se emocionar. Então, isso aqui é maravilhoso. Obrigada, ABCD, obrigada, doutora Marta. Muito obrigada. Vamos lá, Júlia? Vamos, né? Bom, gente, doutora, acho que ontem eu já falei bastante, né? Mas, de novo, obrigada pelo convite. Eu e a Lei, a gente está sempre muito honrada e somos, assim, parceiras desde sempre da BCD, né? Então, e é como a Alessandra disse, maravilhoso ter todo mundo aqui junto com a gente. Onde é que passa com esse negocinho Já aqui, tá né? na primeira Peraí, deixa eu folha, pegar só fazer o controle aqui, ó. Deixa eu passar. Pronto. Vamos lá? Bom, a doutora Marta convidou a gente para falar sobre o paciente dentro da Conitec. O que é isso, né? Na verdade, eu e a Alessandra, nós tivemos a oportunidade de participar na perspectiva do paciente. A gente vai contar isso para vocês, essa experiência, que foi para a incorporação de um medicamento para a retocolite. E a gente vai poder discutir um pouco isso. Mas, antes da gente começar a falar sobre isso, eu trouxe aqui essas 3 imagens, né? O que eu quis dizer quando a gente montou isso aqui? Gente, acho que todo mundo que está aqui é a mesma coisa. Primeiro, a gente tem que enfrentar aquela luta para chegar ao diagnóstico da doença. Quando a gente chega ao diagnóstico da doença, o médico vem, propõe o nosso tratamento, e aí a gente fica naquela angústia de como que eu vou fazer para ter acesso ao tratamento para a nossa doença. A gente sabe que são medicamentos de alto custo. E aí é uma alegria enorme quando você chega e descobre que aquele medicamento está ali, está à sua disposição. Isso é um sentimento, eu até, abrindo um parêntese rapidinho, eu estava até comentando hoje com a Ana Cláudia, sobre um pouco do que aconteceu comigo, e eu não tenho vergonha nenhuma em contar para vocês que, lá atrás, quando me prescreveram o meu primeiro medicamento, ele era muito caro naquela época, o meu salário de dentista pagava 2 caixas por mês, mas eu tomava 13 caixas. Então, vocês imaginem que eu me endividava mensalmente 5 vezes o meu salário. E isso foi me levando para um buraco sem fundo. Até que chegou um ponto que eu não tinha como pagar nem as prestações dos empréstimos milhares que eu tinha feito para comprar meu remédio. E quando eu cheguei nesse ponto de não ter mais dinheiro, eu cheguei para o secretário de saúde da minha cidade, muito envergonhada naquela época, e pedi ajuda, porque eu não sabia que o medicamento estava ali, disponível no SUS para mim. Ninguém nunca me contou. E ele falou comigo para me ajudar. Falou, procura aquele lugar e vê se o seu remédio está na lista. E ele estava, gente. Eu demorei mais de 10 anos para pagar essa dívida. Foram mais de 10 anos pagando bancos e cartões de crédito e absolutamente tudo. Uma dívida que eu não precisava ter adquirido hora nenhuma se alguém tivesse me contado que o meu remédio era gratuito no SUS. Então, por que eu estou contando essa história? Essa é a minha história. E eu tenho certeza que, como eu, tem milhares de outros pacientes no Brasil inteiro que ainda não sabem o que ele tem direito e o que ele não tem direito. E é muito desesperador quando você recebe uma receita, uma prescrição, e não sabe onde conseguir o acesso. É desesperador para o paciente. Eu tenho, na nossa região, tem uma paciente da Alende, inclusive ela é uma das fundadoras comigo, que eu a conheci fazendo uma rifa de um carro zero para comprar um medicamento dela. Então, vocês terem a noção do que é a falta de informação desse paciente. E o quanto é importante esse medicamento e esse tratamento estar disponível para a gente no SUS ou no plano de saúde, ou o que quer que seja. E quando a gente fala nisso, às vezes eu tenho certeza que todo mundo que está aqui dentro dessa sala sabe o que tem direito, mas as pessoas que estão recém-diagnosticadas, elas não sabem, a gente tem que falar isso.
A gente tem que orientar essas pessoas. Elas não têm esse conhecimento. E é muito importante isso. E um outro detalhe que eu gostaria de falar. Quando você tem uma prescrição e que você chega lá, achando que o seu medicamento está disponível e descobre que aquele remédio não está no SUS. E aí? O que você faz? É desesperador. Até pouco tempo atrás, o pessoal da retocolite sabe muito bem disso, que quando precisava de um medicamento biológico, não tinha acesso nem no SUS e nem no plano de saúde. E foi uma luta para que a gente conseguisse incorporar, como a doutora Marta falou, lá no FOPAD, o primeiro em Brasília, né, já era uma guerra de todos nós. E hoje, alguns medicamentos eles estão disponíveis, mas eles só estão disponíveis porque a gente lutou para isso. E aí, bom, isso é uma introdução que eu queria deixar isso muito claro para vocês. Quem define, quem avalia o que vai ter ou não no SUS é a Conitec. Então, a gente vai falar um pouquinho para vocês o que é a Conitec e como que nós, pacientes, podemos participar desse processo, dessa tomada de decisão e do processo de incorporação de um novo medicamento. Vamos lá? Para falar da Conitec, eu pedi a Alessandra, né, gente? Porque a farmacêutica agora entra em cena. Chitãozinho Chororó. Mas aqui a gente está falando de paciente para paciente, porque é importante que a gente entenda que a gente tem uma mesma linguagem para que a gente possa realmente sair daqui levando para a bagagem coisas que a gente entendeu e não a gente ficar ouvindo palavras e repetindo palavras que a gente não sabe o que são. Então, eu queria só deixar a explicação de algumas palavras que são importantes para vocês saberem. Vocês não precisam ser técnicos em nada, mas eu acho que um pouco o significado de algumas palavras vai deixar vocês mais à vontade na hora de participar dentro lá da Conitec, quando tem a chamada pública para vocês participarem lá e também quando acontecem as consultas públicas. Bom, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que saber é o que é essa sigla, Conitec. Não dá para vocês ficarem repetindo Conitec sem saber o que é a Conitec, né? Então, não é nada difícil, não é nada técnico, ela é uma comissão nacional de incorporação de tecnologias no Sistema Único de Saúde do nosso SUS. E ela foi criada, então, por uma lei, a gente já viu isso aqui, outros palestrantes falando também, e ela vai disponibilizar sobre assistência farmacêutica e a incorporação, aí em vermelho, é outro termo que eu quero que vocês se familiarizem com ele. Tecnologia em saúde, no âmbito do sistema de saúde, o nosso SUS. Ela é responsável, então, para fazer o quê? Ela assessora o Ministério da Saúde, ok? E ela vai fazer isso para quê? Para assessorar ele na incorporação, na alteração, também na exclusão de novas tecnologias em saúde e também na constituição, a alteração dos PCDTs, que a doutora Cristina vai falar mais tarde com vocês. Bom, então vamos lá. Tecnologias em saúde é outro termo que não é para ficar repetindo. Vocês têm que entender também um pouquinho o que são as tecnologias, e vocês já ouviram aqui durante o dia sobre isso. Então, ela vai se referir à aplicação de conhecimentos com o objetivo de promover a saúde e tratar doenças e reabilitar também as pessoas. Pode passar. Bom, vamos lá especificamente entender um pouquinho mais o que é essa tal de tecnologia. Porque eu já conversei com outros pacientes que ficaram confusos de comparar um medicamento com tecnologia, né? Porque parece que tecnologia é só informática, computador, celular. Não, aceitem, entendam que tecnologia aqui a gente está falando de saúde. E sim, o seu medicamento ele é uma tecnologia em saúde. É importante se familiarizar com esse termo. Podem ficar calmos que não vem mais nenhum para vocês gravar. Bom, as tecnologias em saúde, elas estão presentes, né? Desde a prevenção até o tratamento. Vacinas é um tipo de tecnologia em saúde. Então, o que a gente tem aqui de exemplos para vocês? Os medicamentos, os produtos para a saúde, procedimentos, sistemas organizacionais, aí já ficou mais tecnológico o negócio. Mas o que a gente utiliza também como medicamento, também vocês têm que lembrar que é uma tecnologia. Por quê? Porque esse termo vai aparecer
quando vocês forem chamados para uma chamada pública da perspectiva do paciente, para vocês participarem da consulta pública, ainda que seja na área da parte do pessoal não técnico. Então, é um mínimo assim, que a gente precisa saber para ficar mais à vontade dentro desse processo. Pode passar. Bom, então a ATS é uma forma de pesquisa que ela avalia as consequências também, em curto e longo prazo, do uso dessas tecnologias. Então, agora tem o último termo, que é a avaliação dessa tecnologia, que vocês também vão encontrar muito como ATS. E a gente fica repetindo ATS, 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 tem que ir lá, vai ter uma ATS... Não. Então, agora vocês já sabem o que está acontecendo. Está tendo uma avaliação de uma tecnologia em saúde que provavelmente é o nosso medicamento, ok? Então, ao analisar um medicamento, a ATS ela pode incluir, a gente já viu isso também mais cedo, eficácia, como ele age no contexto de um estudo clínico, num contexto de condições ideais. Então, a avaliação ela é importante para que a gente tenha um medicamento seguro, para que a gente tenha uma tecnologia em saúde segura para a gente. E ela, então, ela vai avaliar também se ela causa malefícios, porque para saber se é segura, ela tem que saber se tem algum problema. A efetividade, como ele age, aquela tecnologia, no contexto do mundo real, e a gente tem custo. Então, vai ter que ver, sim, o impacto social, organizacional, o legal, o ético, político, e aqui no Brasil, a parte do custo ela é mais estudada ainda, dentre todos esses aspectos, e aí a gente tem um requerimento formal para os estudos, mas aí essa parte não é a parte que a gente decide. Mas quando a gente fala do quanto aquela tecnologia impacta na nossa vida, na qualidade de vida, a gente de volta ao trabalho, a gente de volta a estudar, a gente poder ter a nossa vida de volta, então a gente está falando de custo, que a gente está gastando menos do governo, tá bom? E agora, a Júlia vai falar para a gente, então, por que é importante a gente se envolver. Bom, gente, então, por que é importante se envolver? Eu acho que já está muito claro. Eu acho que nenhuma decisão que vai impactar na nossa vida tem que ser tomada sem a gente, né? Então, a gente precisa, sim, se envolver. E, dentro dessa avaliação da incorporação de alguma tecnologia em saúde, é importante o estudo de vida real. Eles têm que ouvir. Vocês lembram do Tiago mostrando uma audiência pública aqui, onde o paciente deu o depoimento dele? Como era a vida dele antes, como foi a vida dele depois. Então, é exatamente isso. Nós precisamos contar as nossas histórias. Nós precisamos contar como que aquela determinada tecnologia vai impactar na nossa vida. Né? Como era, quem já usou, como que era antes, como estou agora. Quem não usou, poxa, eu estou precisando. Ou, a vida com essa doença é desse jeito, queremos que incorporem mais tecnologias para nós. Então, na verdade, gente, a gente tem que, a gente precisa se envolver para poder levar esses dados de vida real, os nossos dados. Porque na avaliação de estudo deles, eles têm lá os estudos científicos, orçamentários, os impactos todos, enfim, eficácia, eficiência, segurança, mas e a vida real? Quem que pode contar isso? Quem pode contar a vida real somos nós. Então, por isso, é tão importante se envolver. E quando a gente vai se envolver nessa tomada de decisão, a gente vai ter a oportunidade de abrir a cabeça do gestor, de abrir a cabeça daqueles tomadores de decisão, de fazer eles entenderem como é a vida com essa tecnologia, como é viver com essa doença e o que ela vai... essa incorporação ou essa exclusão, porque também acontece, como a Alessandra falou, a Conitec ela pode querer retirar algo. Ela também avalia isso, ela não só incorpora, ela também retira. E a gente tem sempre que estar envolvido nessa tomada de decisão. É muito importante. Né? E aí, gente, quando a gente fala do paciente, agindo ali na Conitec, planejando, participando dessa tomada de decisão, eles não querem saber de estudo científico, porque isso eles já fizeram. Eles não querem saber do impacto econômico brasileiro, do Brasil, porque nós não temos esses dados, mas eles têm, eles já fazem os estudos deles. Eles abrem esse espaço exatamente para que a gente tenha voz, para que qualquer um de nós possamos entrar ali e participar e contar a nossa própria experiência.
Então, a contribuição do paciente, ela sempre tem que estar ligada à condição avaliada, ou seja, a doença, vamos falar no nosso caso, incorporação de determinada tecnologia para retocolite. Então, eles querem ouvir os pacientes com retocolite, né? Então, eles querem saber da condição e da tecnologia que eles estão avaliando para incorporar ou excluir, se for o caso, enfim. Tá bom? Então, quando a gente pensar em contribuir, o paciente contribuindo, é contribuir contando histórias. Que é exatamente, bate muito com o que o Tiago falou da audiência pública. Né? E como é que a gente pode se envolver dentro desse processo de tomada de decisão ali da Conitec? Tem vários espaços que a gente tem o poder de ter voz, né? de colocar a nossa voz, a nossa história. O primeiro espaço é a participação dos representantes de paciente nas reuniões do plenário da Conitec, através da perspectiva do paciente. Gente, dentro da reunião da Conitec, lá no dia que eles estão avaliando, tem um espaço, tem um momento, que até ano passado esse espaço não existia. Quando eles iam avaliar qualquer medicamento, eles avaliavam dentro daqueles estudos que eles já tinham feito. Mas não tinha ali um espaço para um paciente entrar e contar a sua própria experiência. Hoje tem. E esse espaço se chama perspectiva do paciente. A gente também pode contribuir através das consultas públicas, que vocês devem ter cansado de ouvir falar, abriu consulta pública para incorporação de não sei o quê, Toda hora a gente vê isso. Né? E a gente vê também chamada pública. São duas coisas diferentes. Quando eles abrem uma chamada pública, eles estão chamando os pacientes para participar do espaço perspectiva do paciente. Um paciente vai entrar na reunião da Conitec e vai conversar com eles, representando o Brasil inteiro. E quando a gente ouve falar em consulta pública, eles estão abrindo a consulta toda para a gente poder preencher aquele relatório, e aí eles vão receber uma quantidade para poder avaliar. Também podemos contribuir dentro das audiências públicas. Eu não vou nem falar das audiências, porque o Tiago já falou para vocês. A gente vai falar aqui sobre a parte da perspectiva do paciente e das consultas públicas, conversar um pouquinho sobre isso. E também a Conitec costuma fazer enquetes, enfim. Então, tudo que vocês verem, gente, que abriu espaço para a gente se manifestar, a gente tem que estar lá. Porque eu acho que nenhuma decisão no mundo pode ser tomada por pessoas que não têm a convivência com aquela determinada patologia. E se a gente não ocupar esse espaço, a gente vai acabar perdendo. Né? Bom, eu vou pedir a Alessandra agora para falar da perspectiva do paciente, porque nós duas participamos, então, e a Alessandra foi a titular, então agora ela vai falar um pouco e vai contar para vocês como que foi o processo, o que a gente fez para participar desse espaço. Bom, a Júlia falou que a gente precisa olhar, participar, né? Enfim. No slide anterior tinha um balãozinho, né? Você tem que visitar o site da Conitec. A gente está muito acostumado com rede social, né? Mas esse tipo de coisa a gente tem que visitar o site. Esse tipo de informação vocês não vão encontrar no Instagram, no Facebook. E eu aconselho vocês a, pelo menos uma vez por semana, dar uma olhadinha no site da Conitec e ver se tem alguma coisa importante acontecendo, porque os prazos não são muito longos. Então, assim, eu acho que uma vezinha aí dentro dos passeios pela rede social, abrir o site da Conitec, ver o que está acontecendo e avisar para os demais, né, o que está tendo alguma coisa, vai ajudar bastante. Então, vocês estão vendo que são coisinhas simples. Né? Bom, para falar da perspectiva do paciente, antes, só assim, muito basicamente, o que acontece, né? Você vai entrar no site da Conitec e você vai ver lá a chamada pública para que as pessoas para que os pacientes ou seus representantes se cadastrem para participar da perspectiva do paciente. Então, abre uma inscrição, tem um formulário, esse formulário vai pegar alguns dados de contato de vocês, que é o e-mail, o celular. Pronto, vocês foram inscritos, o que vocês têm que fazer a partir de agora? Olhar o e-mail. Não dá para vocês se inscreverem e esquecer de olhar o e-mail, porque a primeira comunicação vai ser por e-mail com vocês. Raríssimas vezes eles vão entrar em contato por telefone. Acontece? Acontece, mas é por e-mail. Eles vão copiar todo mundo que entrou, todos os selecionados, e vão mandar o primeiro comunicado avisando que você foi selecionado e que eles vão entrar em contato para ter uma reunião. Então, vocês vão se encontrar com eles antes para decidir quem vai ser o representante e quem vai ser o suplente. Se muitos se inscreverem,
eles vão propor que a gente faça uma conversa entre a gente, entre em algum consenso para escolher um representante e um suplente. E se for muito, é sorteio. E se esse grupo não entrar nesse consenso, aí a Conitec vai fazer um sorteio. Tá? E aí ela vai de novo mandar e-mail para vocês, tá vendo? Tem que ficar olhando o e-mail, para avisar o dia do sorteio. Não precisa participar do dia do sorteio, mas se quiser, vocês vão ser os primeiros, os inscritos, a saberem quem foi os 2 sorteados, ok? Porque depois do sorteio ela vai mandar outro e-mail para vocês. Quem foi sorteado? E aí ela vai dizer para vocês todos os inscritos, ela não manda só para o representante e o suplente, porque todos os inscritos, eles continuam participando dessa comunicação. A comunicação não se encerra ali. Ela se encerra quando, de fato, acontece a reunião. Então, eles vão mandar o e-mail e todo mundo vai saber quem foi o representante e o suplente. E aí, pode passar, o que é importante a gente fazer quando a gente vai participar de um concurso, de uma prova, de uma apresentação? Estudar. A gente tem que estudar. A gente tem que saber o que a gente vai fazer lá. E vocês ouviram isso aqui. A gente precisa saber o que a gente vai falar. Ah, mas eles não querem nada técnico. Não, eles não querem nada técnico, mas você precisa ter em ordem a sua história. Se for a sua história que você vai levar, você é o paciente, você usou ou você precisa daquela tecnologia em saúde, que é o medicamento, você precisa contar a sua história. Aproveita esse momento para organizar, fazer aquela passagem da vida, como foi o diagnóstico. Pode fazer, vocês viram aquele paciente? Ele contou, ele resumiu ali a história dele. É isso. Mas vocês viram que ele estava lendo? Alguém notou? Você pode esquecer, você pode se emocionar, você pode ficar nervoso, você pode levar o seu papelzinho, você pode fazer uma apresentação, a Conitec permite que você faça uma apresentação, e você pode fazer de cabeça, mas vamos levar anotado, vamos se preparar, vamos pensar o que eu posso falar. Se não for a sua história, não teve um paciente que realmente usou ou precisa, naqueles selecionados, então você vai contar a história de outro, não, de outros. Tenta encontrar esses outros, conversa com eles. Como foi sua história? Me conta aqui. E aí, lá na hora, você fala, olha, eu me encontrei com X pacientes. Ou, se você é um representante de associação, você tem uma bagagem para contar sobre esse paciente. Então, é isso, é uma história, mas se organizem, se preparem. Como é que eu e a Júlia, a gente se preparou? Todas as reuniões vão ficar gravadas no canal da Conitec no YouTube. Então, o que eu fiz? Fui lá, assisti 3 reuniões de doenças de tecnologias diferentes para ver o que acontece, o que se faz, o que pode se fazer em 10 minutos, o que eu posso vender ali em 10 minutos. Então, a gente tiveram 3 contribuições. Uma contribuição usou uma apresentação, e está tudo bem, pode usar, pode não usar. Uma segunda contribuição não usou nada. E uma terceira contribuição também não usou nada, mas ele foi riquíssimo, dentre essas que eu assisti, porque ele foi exatamente como esse paciente de câncer. Ele tinha detalhes, e não era um medicamento, era um dispositivo que é utilizado numa cirurgia cardíaca. Então, ele usou, ele falou como a vida dele ficou depois daquilo. Então, ele recebeu muitas perguntas. Teve uma outra paciente que recebeu poucas perguntas, eu assisti 3. E teve uma que não recebeu pergunta nenhuma. Não que ela tenha sido ruim, a apresentação dela foi ótima também. Todos os 3 foram muito bons, mas não teve pergunta. Porque já aconteceu de paciente falar, ah, mas eu fui lá e não me perguntaram nada. A mim também não me perguntaram nada. Eu falei 10 minutos, muito obrigada pela sua participação, Alessandra, e eu saí. Online, tá? Isso tudo é online. Então, não fiquem desesperados se não tiver pergunta. E também não se desesperem se tiver, porque vocês, certamente, a partir do FOPAD, hoje, vocês vão estar muito preparados para participar desses 10 minutos que vocês estão falando por muitas pessoas. Vocês vão ficar emocionados, eu fiquei, eu chorei no final, não teve como, agora eu estou lembrando, porque a gente lembra que a gente está falando pela gente. Mas eu só chorei no final, eu consegui falar tudinho que eu tinha que falar em 10 minutos, aí quando me mandaram sair, eu fiquei... Aí daí eu lembrei, Alessandra, não necessariamente tem pergunta, fica de boa. Aí a Júlia, não, Ale, não tem pergunta. Não, tá bom. Aí pode passar. Aí a gente reunia. Vou passar dessa parte. E aí, o que a gente fez depois que eu assisti... que eu assisti o vídeo com a Júlia, vi que as falas dos pacientes vão para o relatório, aí a gente sentou. Bom, agora
que você acha? Vamos preparar uma apresentação? Porque eu não sou muito boa de memória. Como sou eu que vou falar, eu vou esquecer, papelzinho, eu vou ficar 5 papelzinhos, melhor fazer a apresentação. E aí sentamos e vimos o que a gente podia fazer. Nós duas não utilizamos a tecnologia avaliada, o medicamento. Nós duas não temos pretensão de usar, não está no nosso rol. Ou seja, a gente tem que falar muito dos outros. E aí a gente levou uma experiência de uma paciente, que é a Camila. E aí, por isso que vocês estão vendo aqui. Isso aqui é o vídeo, fica lá, né, o vídeo da nossa apresentação. A gente fez um agradecimento à Camila, porque vocês podem fazer isso também, agradecer. Ah, foram muitos pacientes? Agradeço a todos os pacientes que cederam a sua história para eu estar aqui apresentando. É levar uma história de vida real. Porque a técnica eles já têm, já sabem tudo. Eles querem saber o que está acontecendo com a gente. Então, preparamos essa apresentação, treinamos, tem que se preparar. Tá? E foi a apresentação, mesmo ninguém me perguntando nada. O vídeo está gravado, gente. Todas as apresentações ficam lá. Porque depois, isso tudo é preparado aquele relatório para a sociedade, quando abre a consulta pública, e o relatório técnico. No relatório para a sociedade, que é um relatório mais resumido, numa linguagem mais acessível, vocês vão encontrar partes da nossa fala. Eles prestam atenção no que vocês estão falando, é levado em consideração. Ah, mas vai ser... Não, mas eles precisam saber os dados de vida real, que vocês viram aqui o quanto é importante. Então, dentro desse relatório, vão ter partes da nossa fala. Dentro desse relatório, ele tem partes clicáveis. Você vai poder clicar, e aí você já vai cair no canal do YouTube para assistir a apresentação, como foi essa reunião. E agora, a Júlia vai falar com a gente sobre consulta pública, que é quando todo mundo, pacientes, sociedades médicas, todos precisam e devem participar. Bom, gente, então é isso. A perspectiva do paciente que a Alessandra falou, são sorteados somente 2 pacientes, um vai falar. O suplente só vai falar se o titular não puder. Mas vocês viram que a gente trabalhou juntas para poder desenvolver a melhor história, o melhor material. Agora, a consulta... E aí, só para concluir, quando abriu uma chamada pública para participar da perspectiva do paciente, eu acredito que todo mundo que tem a patologia tem que inscrever, gente. A gente tem que se inscrever. Depois que foi sorteado, tem tempo. Vocês viram que tem tempo para você estudar, para você montar uma história, para você fazer a coisa toda e poder representar o Brasil inteiro. Eu acho isso uma mega responsabilidade. Porém, o processo de incorporação de tecnologia, a Conitec estudou, foi lá, levantou tudo aquilo. Depois tem a reunião da Conitec, que todo mundo, os representantes da Conitec se reúnem. E, nessa reunião, o paciente vai poder falar no espaço perspectiva do paciente. Quando terminou, a Conitec tem lá a recomendação inicial dela, se ela é favorável à incorporação daquela tecnologia ou favorável à não incorporação. Ou seja, a Conitec quer que aquela tecnologia entre no SUS e seja disponibilizada para aquela doença ou não. Então, e isso vem naquele relatório que a Alessandra acabou de mostrar, que é o relatório para a sociedade. Né? E dessa reunião saem 2 relatórios. Um para a sociedade, que é de forma mais simplificada, que a gente lê e a gente consegue entender, e que a contribuição da perspectiva também está incluída ali. E o segundo relatório é um relatório técnico-científico. Aí ele é técnico, ele vai ter ali os estudos, ele vai ter todos os levantamentos, enfim. Nós, pacientes, a gente tem que focar nesse relatório para a sociedade, que é um relatório simplificado feito para a gente. Então, o processo é esse. Conitec foi lá, avaliou a tecnologia, depois da reunião, eles vão se reunir. Ah, nós somos favoráveis, ou nós não somos favoráveis à incorporação desse medicamento. Nisso, com esse posicionamento, eles vão colocar o relatório e eles vão abrir a consulta pública. A consulta pública, gente, ela fica 20 dias no ar. Ela fica ali... normalmente, eles falam, inicia dia tal e termina dia tal. A Conitec dá para a gente 20 dias para que a gente acesse, leia o relatório e veja se a gente
e veja se a gente concorda ou não com o posicionamento dela. Então, vamos ser muito prática. A Conitec falou, nós somos favoráveis à incorporação da tecnologia X para a doença de Crohn, para a retocolite, enfim, para qualquer doença. Né? Então, a Conitec falou, nós somos favoráveis. Essa é a recomendação preliminar dela. E ela quer ouvir a sociedade. Você concorda? Você acha que realmente concorda com o que ela está falando? Né? Ou, então, ela vai falar o contrário. O plenário decidiu ser favorável à não incorporação. Eles não querem disponibilizar aquela tecnologia para aquela doença. E aí eles vão também deixar a consulta pública aberta. E aí você pode entrar ali e você vai falar, você concorda? Você acha que realmente você concorda com a nossa recomendação? Então, é isso. Esse momento da consulta pública é o momento que todo mundo pode participar. Aí pode ser a sociedade inteira. Você pode chamar seu pai, sua mãe, seu irmão, seu vizinho. Vai lá, entra, contribui, porque a gente já viu movimentos enormes. Assim, eu vou ser muito franca, que não é... Podem ser alguma coisa que você fala ali dentro daquela consulta pública, você pode virar uma chavinha, pararem para pensar, falar, olha, vamos mudar a nossa opinião? Porque a consulta pública é isso. Depois que todo mundo preencheu aquele questionário, eles encerram a consulta pública, eles voltam para ler de novo, leem aquilo tudo e falam, alguma coisa aqui mudou a nossa perspectiva? Não, mudou, resolvemos, vamos incorporar então? Vamos. Ou então, não mudou, a gente se mantém na mesma... Agora, gente, mudar as coisas, a gente só pode mudar se a gente tiver volume, se a gente se unir, se todo mundo fizer junto. Né? Então, é isso. Eu trouxe aqui rapidamente para vocês, só para vocês entenderem um pouquinho. Isso é um print, eu até apaguei um pouco, eu fui na página da Conitec esse final de semana, e só coloquei ali um print para vocês entenderem. No site da Conitec tem a parte de consulta pública, e hoje em dia eles ainda complicaram um pouquinho mais a nossa participação, porque antes você só clicava lá, e aí você podia contribuir. Hoje em dia, nós precisamos estar logados na plataforma Brasil. Então, você tem que, primeiro, você foi lá, abriu as consultas públicas, você tem que entrar, aí você entra nessa página do GovBR, que vocês lembram quando teve a vacina? Todo mundo já tem cadastro. A gente tem que estar logado para poder contribuir. Não é mais que você coloca seu nome e tal, você é obrigado a estar logado. E aí aparece assim para a gente. Aqui não é da nossa doença, como eu falei, eu tirei um print, mas a gente... Onde é que tem o botãozinho que ele perguntou? Voltei tudo. E agora, gente? Passa para frente, vai. Aqui que eu estava. Isso. É lá. Bom, aqui embaixo tem um relatório. Em algum lugar por ali tem um relatório para a sociedade. Né? Vocês estão vendo ali? Aqui, ó. E aqui é onde vocês vão conseguir. Você vai clicar e vai abrir o relatório. Você vai poder ler, ver o que a Conitec avaliou, enfim, o que ela achou. E, do outro lado, tem lá, opinião. Gente, olha lá, eu estou fazendo o negócio todo errado. É o botãozinho. Bom, na mesma direção aqui tem experiência ou opinião, tá vendo? E embaixo é técnico-científico. Quer dizer, nós vamos entrar na parte de contar o quê? A nossa experiência e dar a nossa opinião. Você vai logar, vai ler o relatório preliminar e vai clicar lá, quero dar a minha experiência. Concorda, não concordo? Aí vai ter os espaços que a gente vai poder preencher e contribuir na consulta pública. Essa parte técnico-científica é mesmo para médicos que querem incluir artigos, enfim, aí já não é para a gente. Né? Então, gente, para finalizar, eu queria falar uma coisa. Primeiro, vocês lembram do esforço que nós fizemos para poder incorporar os medicamentos imunobiológicos para a retocolite ulcerativa? Todo mundo aqui sabe disso. Até então, era zero, nenhum medicamento imunobiológico para a retocolite. Quantos pacientes, mais ou menos, que a senhora imagina que tem de retocolite no Brasil? Chutando. Chuta mais ou menos, assim. Em média. De 50 a 100 mil pacientes? Tá. Beleza. Vocês sabem quantas contribuições a gente teve quando abriu a consulta pública para incorporar medicamento para a retocolite? Nós tivemos 1.200 contribuições. No universo de 100 mil pacientes. Numa luta que a gente está há mais de 16 anos, naquela época, para poder tentar incorporar
o medicamento para uma população gigantesca, como que só tinha 1.200 contribuições, gente? Olha o esforço, olha o impacto que isso vai ter na vida de todo mundo. Então, assim, por isso a gente trouxe essa frase, né, Alê? Quem decide um caso sem ouvir a outra parte, não pode ser considerado justo. Então, gente, ainda que decida com justiça. A Conitec, antes, não dava espaço para a gente, lá dentro da reunião, né? Ou ela vai definir se incorpora ou não determinado medicamento, ela ainda te dá um espaço de se manifestar na consulta pública. Agora, depois que você chegou lá e não tem acesso, mas não podia, é injusto, não sei o quê, mas você fez sua parte. Será que todo mundo faz a parte da gente? Então, é isso. Eles estão dando espaço para a gente. Eles estão dando um espaço para tentar serem mais justos. Agora, se a outra parte não quiser falar, a gente não vai poder reclamar mais. Então, assim, eu queria deixar isso aqui como uma lembrança para que todo mundo... Gente, vamos ficar de olho. É um processo de tomada de decisão. Isso não pode não impactar na minha vida. A nossa perspectiva do paciente, a gente não tinha retocolite, não. A gente tinha doença de Crohn, na época era retocolite, mas buscamos um paciente, contamos a história e fizemos todo o movimento, todo o esforço. E é isso. Então, assim, vamos tomar cuidado com isso. Vamos entender que o espaço está aberto. E depois, se a gente não quiser falar, não vamos poder reclamar também. Tá bom? Muito obrigada. Obrigada.